Olá, bem-vindos meus amigos de todos os planos, uma palestrinha de sexta-feira aqui no nosso canal do Sercom. Lembrando que às quartas, em forma de live, é transmitida uma outra palestra, um passe coletivo, abertura e vibrações. E aqui a gente deixa o nosso recado gravado e muito bem finalizado pela nossa querida Bi, para vocês, a mensagem edificante do livro Caminho, Verdade e Vida. Eu vou pedir para vocês, por favor, vibrem, concentrem as suas vibrações no leste europeu, no Oriente Médio. O planeta está precisando muito de paz e muita evocação de amor para essas regiões em conflito. É realmente difícil ver irmãos se digladiando por poder, por terra e por compromisso por um governo oculto que o bem vai vencer uma hora e depende muito de nós todos, tá ok? Para falar da lição do nosso Caminho, Verdade e Vida, dupla dinâmica Chico e Emmanuel, nós temos a lição para hoje de número 67, que tem um tema que eu adoro: os vivos do além. Ela é muito bem pontuada por eles com um trecho que está em Lucas, capítulo 9, que diz assim: e eis que estavam falando com ele dois homens, Moisés e Elias. Essa lição que provoca em todos nós, assim, cada vez mais tentarmos abrir olhos e estudar. A doutrina espírita, ela é muito forte quando se baseia, e principalmente todos aqueles que acreditam na revolução, na evolução e na comunicação espiritual, entendem isso como muito simples. Mas nós sabemos, entendemos, porém respeitamos, que diversos sacerdócios tentaram tirar isso, e da mesma forma o grande livro, né, que rege o mundo cristão, que é a Bíblia, foi censurado, foi deturpado. Esses próprios sacerdócios que quiseram tomar o poder a partir da religião andaram dando aquela problematizada, tirando uma coisa daqui, tirando outra coisa de lá, substituindo uma palavrinha que mudaria todo o sentido da coisa. Criaram uma figura exatamente para duelar com Deus, a grande fonte criadora, para desenvolver algo do tipo: ou você vai para Deus, ou você vai para o diabo. E dentro desses movimentos, inclusive os concílios que foram criados, coloco o concílio de Constantinopla, alguns desses, infelizmente, poderosos, assim citavam: daqui para frente não acreditamos mais nisso, daqui para frente a encarnação é proibida de ser exaltada, a comunicação espiritual, etc, etc, etc. Infelizmente, os evangelhos, alguns bons evangelhos também foram tirados de cena, viraram apócrifos, outros foram escondidos, outros foram destruídos. E por aí a história negativa se faz dentro de algo tão grandioso e tão corriqueiro, porque se mostra que através de toda a história, até antes da Bíblia, a comunicação espiritual, a comunicação com aqueles que deixaram o plano ou que ainda estão por vir, é a coisa mais normal que existe nessa terra. Infelizmente, algumas lideranças resolveram entender que tudo aquilo é coisa do diabo e exaltam seguirem os livros sagrados como base da sua crença, da sua fé. Mas nós entendemos que, inclusive por estudo, é muito claro, neste mesmo livro sagrado, momentos onde a comunicação espiritual ela é muito clara e existe.
diferente daquela história do morreu, acabou, ou de que isso é algo proibido que não existe. Pois bem, além desse trecho de Lucas, quando Jesus esteve ali no monte, no Tabor, e segundo os evangelistas, ele transfigurou o seu rosto, ele gerou luz, e estavam ali Moisés e Elias, que é o conhecido profeta e que depois veio a encarnar novamente como João Batista. E se nós lembrarmos alguns momentos e passagens da Bíblia, até falando sobre João Batista, não só para ele, que foi colocado que João Batista era Elias que tinha retornado. Os guardas, quando deram uma prensa no nosso mestre, perguntaram se ele era Elias que tinha retornado. Se nós entendermos, em Deuteronômio, por exemplo, sim, fui fazer aquele trabalho de formiguinha, existe ali uma reprimenda, inclusive, dizendo que se afaste e abomine aquele que evoca os mortos, que faz adivinhações, o espiritismo e coisas assim. Primeira coisa, a gente percebe que isso é uma manipulação, porque o termo espiritismo foi pronunciado pela primeira vez por Allan Kardec, isso em 1857. É um primeiro detalhe. Um segundo detalhe, se nas escrituras sagradas você coloca ali que, mesmo que deturpado, censurado, ou foi de repente um texto natural de alguns espíritos que encarnaram justamente para tirar essa forma, essa questão do ser proibido ou permitido, se é abominável quem evoca os mortos, quem faz adivinhações ou o tal espiritismo, significa que isso existe. Então, se isso existe, é um fato. Mesmo que quem escreveu condene ou não, nós temos aí um fato. Nós temos também em Samuel, o rei Saul, naquela época, caçava os chamados necromantes. Os necromantes, se a gente vai buscar a tradução, são aqueles que têm contato e que conseguem evocar os mortos. E mesmo assim, Saul pediu para buscar ali perto um ou uma necromante que pudesse conversar com ele. E ele vai até uma, e esta, através de clarividência e de psicofonia, traz a ele mensagens de Samuel. E Samuel mesmo fala: por que você me chamou aqui se eu já te dei conselhos em vida? E há ali uma conversa. E a própria médium que ali está, antes até falou: não, eu não vou fazer isso daí porque você tem caçado a todos nós por aí. Ele falou: não, nada vai te acontecer, mas por favor eu preciso ouvir. Né? E é um grande exemplo dessa questão da comunicação espiritual e de quem deixa o plano terrestre e daqui vai para um outro local. Pausa e silêncio na música. Atos dos Apóstolos. Tem várias passagens onde nós vemos que quem fez a tradução até se esqueceu de colocar esses detalhes para se lembrar. Por quê? Você ainda vê menções escrito espíritos, outras foram substituídas por anjos, se a gente for buscar ao comecinho, a linguagem que foi escrito à época, anjo era um termo que designava espírito também. Depois, a palavra espírito é colocada como Espírito Santo. Então, existem vários Espíritos Santos, existem vários Espíritos Santos que pede para você
seguir aquele caminho, ou entrar na carruagem, ou sair correndo da prisão, como várias vezes aconteceu. Se a gente puxar por aí, todos os evangelistas que estiveram presentes ali, quando foram buscar o sepulcro de Jesus, que viram a pedra retirada, etc, 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 todos eles relataram a presença de dois espíritos de muita luz que ali conversaram, e que em alguns momentos na Bíblia estão colocados espíritos, outros anjos e etc, e que conversam. Então, assim, voltamos a falar da questão linguística, anjos e espíritos, mas se põe ali, né? Ainda eu falo que Atos está cheia de coisas assim. Em um deles se fala muito claramente de povos que vinham de vários lugares e estavam discutindo na sinagoga, mas que não resistiam à sabedoria de Estevão. Nós já conhecemos esse personagem da Bíblia, e a um espírito que ele conversava. Outro detalhe. Em Atos 12, Pedro é libertado por um anjo que fala com ele, pede para ele sair, né? E que o local se enche de luz naquele momento, e este ser liberta Pedro e Pedro sai da prisão. Nós entendemos sim que existem seres angélicos e existem outros seres que têm nome, e é muito, no mínimo, questionável um anjo que chega e fala: meu nome é Gabriel, faça isso, faça aquilo outro. E Gabriel era um nome, inclusive, comum à época. São várias questões, são várias indagações, são várias frases, são várias histórias, são vários pontos que são ali colocados para que nós, no mínimo, possamos refletir. Se não existe um depois, não existe Lázaro, que chegou ao plano espiritual e que voltou. Voltou para contar as histórias. Volta para lá e conte que existe um aqui. Se tudo isso fosse o diabo, por que é que várias passagens se colocam bondades feitas por espíritos, anjos e etc, e Jesus curando pessoas, fazendo pessoas mudarem de comportamento depois que foram exorcizadas, e esses exorcismos aconteciam? Como pode a gente atribuir tudo a isso a uma figura que tem tanto poder? Se Deus é a fonte maior, a fonte criadora, o pai, a mãe, a gente, no mínimo, precisa questionar por que foi criada uma figura diametralmente oposta, se não existe nada mais poderoso, ou nada mais forte, ou nada mais iluminado que Deus. É algo para a gente, no mínimo, pensar, para a gente, no mínimo, buscar outras fontes e entender. Se no próprio livro sagrado, que os nossos irmãos mais dogmáticos, de religiões mais ali em si mesmadas, ou como a gente diz, by the book, dizem da não existência, porque justamente no que não foi censurado ainda constam ali passagem mostrando tudo isso. Por que não pensar, olha, deixa eu reentender um pouquinho isso? É algo que nós precisamos ter ciência, é algo que nós precisamos repensar, ou continuar no que a gente tem certeza. Então, não estou mandando um spoiler, não estou criando um uau, vocês precisam comprar essa ideia. Não, mas outros orbes com habitantes existem, habitantes aqui, ali, intraterrenos, extraterrestres, comunicação espiritual, tudo isso existiu normalmente em nossa história. Os grandes escritos, antes mesmo da Bíblia, já colocavam isso. Infelizmente, nós vivemos uma era negra de
acobertamento de muita coisa para que se acreditasse apenas: se eu for por esse caminho, eu chego aos céus. Se não, eu vou para o inferno sofrer o resto da minha pouca existência. Nós temos Deus gigantesco que nos colocou diversas coisas para nós ficarmos quietinhos num espacinho de começo e fim dentro da carne. Nós tivemos mestres gigantescos que nos mostraram isso também. Então, o que vale? O que vale a pena pensar e acreditar? Está com vocês. Essa é a lição que Chico e Emmanuel trouxe e que a gente sempre reflita, que a gente não pare. Volto a dizer que os próprios autores que já deixaram livros para nós em espírito já dizem: poxa, isso faz tanto tempo e tudo é tão dinâmico que eu já reescreveria de novo. Para frente, sempre indagando, sempre questionando e tendo certeza de uma coisa: nós somos multidimensionais. Até a próxima e um grande beijo para vocês.